Se você é fã da Rumiko, é fã de Inuyasha, mas não conhece tanto outras obras dela, ou até talvez conhece, mas quer dar uma discutida a respeito, continua nesse vídeo porque a gente vai falar sobre Kyokai no Hine, o anime e mangá que foi lançado logo depois do fim de Inuyasha e que é bem polêmico para os fãs da Rumiko. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos conversar sobre Kyokai no Hine, que é o anime e mangá que foi lançado em seguida de Inuyasha e que é muito comparado a ele, e vocês vão entender algumas polêmicas a respeito. Se você não tem ideia do plot de Kyokai no Hine ou não conhece outras obras da Rumiko, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo de algumas delas. Eu ainda vou lançar uma segunda parte daquele vídeo com outras obras da Rumiko, porém, se vocês gostarem, deixem um like aqui no vídeo, comentem se vocês já conheciam Kyokai no Hine, assistam esse vídeo onde eu coloco outras opções de mangás e animes da Rumiko, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas vamos continuar com o vídeo aqui porque eu vou explicar a polêmica de Kyokai no Hine pra vocês. Se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever e compartilhar com seus amigos para essa comunidade crescer ainda mais. A gente tá na meta de 5.000 inscritos até o final do ano. E bom, Kyokai no Hine é um mangá que foi lançado em 22 de abril de 2009 até o ano de 2018, ou seja, 9 longos anos. Um mangá tão longo quanto o próprio Inuyasha. Isso na questão de duração, porque na questão de capítulos ele foi um pouquinho menor. Ele teve 398 capítulos, o que ainda assim é bastante, e teve um anime lançado de abril de 2015 em 3 temporadas, com 25 episódios mais ou menos cada uma. E bom, o plot bem resumidinho aqui de Kyokai no Hine, só para refrescar a memória de alguns de vocês, é de que dois mundos se cruzam. Abre aspas de novo, porque, né, Rumiko adora fazer isso. Quando criança, Sakura Mamiya misteriosamente desapareceu na floresta atrás da casa de sua avó. E quando ela voltou sã e salva, percebeu que ganhou o poder de começar a ver fantasmas. Agora ela é uma adolescente que apenas deseja ser deixada em paz pelos fantasmas que a incomodam. Na escola, a mesa do lado de Sakura está sempre vazia. Porém, em um determinado dia, um colega de classe aparece e se senta nessa mesa. Ele é ninguém menos do que Hine Hokudo, um jovem que guarda vários mistérios e que também pode ver e interagir com fantasmas. Bom, gente, eu vou explicar para vocês aqui o Hine, spoilers então. Ele é um meio humano, meio Shinigami, e aqui a ideia de Kyokai no Hine é que existe um mundo dos Shinigamis onde eles pegam as almas e levam lá para o ciclo, para a roda do Sansara, para poder reencarnar, enfim, e eles ganham dinheiro com isso. O Hine, por ser meio humano, meio Shinigami, ele usa um manto específico que faz com que ele possa ser visto por fantasmas e não ser mais visto por humanos, enquanto que, se ele usar esse mesmo manto ao contrário, fantasmas podem passar a ser vistos por humanos. E ele exerce essa profissão, embora ele seja um adolescente meio humano, justamente porque o pai dele, que é um Shinigami, deixou uma dívida gigantesca em seu nome. Então, para poder pagar essa dívida, ele precisa trabalhar e trabalhar muito. A Sakura Mamiya é uma jovem bem diferente do que a gente está acostumado das protagonistas femininas da Rumiko, então não se assustem se ela parecer um pouquinho inexpressiva, um pouquinho talvez antipática, mas não é o caso. Ela só não é tão extrovertida ou tão exagerada quanto outras protagonistas femininas que a gente teve, igual a Akane de Rama, igual a Agome de Inuyasha. Ela é um pouco mais contida, um pouco mais centrada, não esboça tanto as emoções que ela sente, então para muitos foi um pouco estranho ter uma protagonista feminina assim. Mas por que eu falo que existe uma polêmica sobre Kyokai no Hine? Kyokai no Hine veio logo em seguida de Inuyasha, que foi um anime de muita ação. Teve um pouco de comédia, principalmente no começo, mas foi com o tempo focando mais na ação, nos dramas dos personagens, se tornando uma pegada um pouco mais shonen, enquanto que Kyokai no Hine tem muito menos ação e abusa muito mais de um humor, inclusive um humor mais pastelão, lembrando um pouco Rama, mas talvez sem conseguir fazer isso com tanta eficácia.
A maioria dos capítulos de Kyokai no Hine são capítulos curtos, com histórias curtas e únicas, onde a Sakura ou Sakura, me perdoem a pronúncia se eu errar, tá? Mas eu tava gravando um vídeo sobre Sakura Card Captors agora há pouco, então talvez eu confunda. Junto com o Hine vão ajudar ali espíritos a encontrarem a libertação, a irem para o outro mundo, para poder reencarnar, enfim, para poderem deixar de ficar sendo, abre aspas, almas penadas aqui no nosso mundo. Então, por não ter tanta ação, por não se prender a vários dos estereótipos que a gente estava acostumado com Inuyasha, Hine é bem diferente da sua série anterior, o que faz com que muitos fãs tenham torcido um pouquinho o nariz quando tiveram contato com a obra. Isso porque a gente sabe que quando o Inuyasha acabou e a Rumiko começou um novo trabalho, o grande anúncio era: a autora de Inuyasha anuncia novo mangá. E aí todo mundo associa justamente o quê? Vamos ter uma obra no perfil de Inuyasha, vamos ter o Inuyasha 2.2, que não foi o que aconteceu. Inclusive, eu acho um pouco injusto a gente ficar comparando Hine com Inuyasha, porque são obras muito diferentes. Mas essa comparação existiu, e a gente pode perceber que em questão de números, Kyokai no Hine vendeu muito menos. Eu vou trazer aqui algumas informações que eu encontrei na Wikipédia, tá? Que tem lá a fonte original que eu esqueci de pegar, mas que são justamente de que Inuyasha vendeu no Japão, ao longo de 56 volumes, 45 milhões de unidades. E Kyokai no Hine, aos seus 18 volumes, então ele não tinha acabado ainda, tá? Essa informação estava desatualizada, tinha vendido apenas 6 milhões. Aí vocês vão me falar, mas tá desproporcional, 56 volumes para 18, realmente tá desproporcional, mas o número de unidades, se a gente for fazer uma conta de proporção, ainda assim é muito inferior. Kyokai no Hine ainda assim vendeu muito menos do que Inuyasha. E se comparado com Rama e com outros mangás, ele ainda assim vendeu muito pouco também. Olha só, Rama com 38 volumes vendeu 53 milhões, mais do que o próprio Inuyasha lá no Japão. Enquanto que Maison e Coco vendeu 25 milhões com apenas 15 volumes. Vendeu praticamente o triplo, com 3 volumes a menos do que quanto essa contagem foi feita. Então, é complicado. Kyokai no Hine, infelizmente, não foi um sucesso, não agradou tanto assim o público, tanto japonês e muito menos o público ocidental. A gente nem teve aqui uma dublagem pro anime de Kyokai no Hine, o que é bem triste. Mas se vocês quiserem, vocês vão encontrar alguns fansubs, tem aí no YouTube, inclusive, tá? Que dá pra vocês darem uma conferida no anime, que ele é bem legal. Sugestão, se vocês forem assistir Kyokai no Hine, se desprendam totalmente dos conceitos de Inuyasha, porque realmente é bem diferente. Então, o Inuyasha ele foi um balanço entre uma comédia, romance, aventura, mas muito mais focado numa pegada shonen das batalhas. E o Rama também tinha um pouco mais desses pontos, porém muito mais focado na comédia. O Hine, por sua vez, ele era focado na comédia também, porém eu acho que na questão das batalhas ele se perdeu mais. Rama conseguia ter mais luta, mais interação do que Hine. Kyokai no Hine tem conceitos muito legais, eu adoro o fato dos Shinigamis receberem dinheiro e eles precisarem comprar equipamentos, tem um certo desapego com os itens e com as armas, a gente vê que é uma coisa muito mais do tipo, eu tenho dinheiro, eu vou lá, vou comprar e vou batalhar com essa arma aqui. Eu acho isso muito legal, porque tem esse desprendimento de tudo que a gente aprendeu de Inuyasha, de que tem a espada herdada pelo pai, blá 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 blá, mas não foi muito bem aceito, talvez por ter esse contraste muito grande. Como Rama era comédia, mas também tinha batalhas, tinha ali uma pegadinha ainda um pouco shonen, e a comédia era uma comédia muito bem executada, com a questão do Rama, ora mulher, ora homem, em situações muito cômicas, eu acho que deu mais certo. Kyokai no Hine usa e abusa da questão econômica para fazer piada, porque o Hine é muito pobre, e assim, muito pobre mesmo. Ele mora num dormitório abandonado da escola, não tem água encanada, não tem luz, é realmente triste. Às vezes ele não tem o que comer, enquanto que a Sakura Mamiya acaba muitas vezes levando comida para ele, e ele faz alguns trabalhos enquanto Shinigami, não só por dinheiro, mas também em troca de comida. Então, e aí a gente sempre tem mais ou menos um plot twist de que ele tá pra ganhar muito dinheiro no começo daquele capítulo e no final todo o dinheiro que ele ia ganhar ele acaba perdendo, ou
acontece alguma coisa assim para ter um final cômico e a história continuar no mesmo impasse. Ele continua pobre, continua com uma dívida gigantesca. Uma das minhas críticas pra Kyokai no Hini, embora eu goste bastante, tá, gente? Eu não tô falando que eu não gosto, pelo contrário, eu adoro o mangá e o anime, mas realmente é muito diferente, é que as histórias curtas de Kyokai no Hini, muitas vezes elas não desenvolvem a trama principal. Então a gente fica um pouco com aquela sensação de que, mais um capítulo que se eu não ler não vai mudar nada, porque ele não vai agregar na história, sabe? Então, o desenvolvimento, inclusive, da relação entre a Sakura Mamiya e o Hini Hokudo é muito lento. A gente tem, inclusive, um triângulo amoroso ali com o Tsubasa Jumonji, mas é uma coisa muito lenta. Tem a participação da Aguerha, que é uma outra Shinigami, inclusive o Tsubasa é um exorcista, a gente tem ali bruxas, exorcistas, tem Shinigami, tem Damashigami, tem uma série de gatos pretos, tem personagens muito fantásticos. Mas o desenvolvimento dessas tramas todas é muito lento, o desenvolvimento dos sentimentos dos dois protagonistas é mais lento ainda, porque aqui o Hini é muito mais transparente em demonstrar o que ele sente, enquanto que a Sakura é mais inexpressiva e a gente não entende muito bem o que está se passando no coração dela, e aí essas histórias curtas parecem não desenvolver. A gente tem alguns pequenos arcos, às vezes, que desenvolvem um pouquinho mais, ali coisa de 3, 4 capítulos seguidos com uma história onde a gente consegue ter um desenvolvimento um pouquinho maior de algumas relações, mas o avanço em si da trama ele é muito lento. Acredito eu que também uma crítica é que, diferente de Inuyasha, onde a gente tinha ali aquela perseguição constante ao Naraki, e Rama tinha a questão das fontes, né? Como resolver o problema do Rama, a questão do casamento dele, e isso ia se estendendo ao longo da trama. Kyokai no Hini é parecido, a gente precisa descobrir uma solução para a situação financeira do Hini, precisa descobrir se ele vai ficar junto com a Sakura ou não, então não tem um grande vilão a ser combatido durante toda a saga. Eu, como fã de Inuyasha, eu senti um pouco falta dessa mais seriedade, inclusive nos combates, e embora a gente tenha alguns momentos com lutas que parecem ser bem legais, lutas que começam um pouco mais sérias ou em algum momento fica mais sério porque tem uma tensão grande naquela batalha, mas sempre acaba em alguma coisa um pouco mais cômica. Mas tem lutas que dá pra aproveitar sim, pra quem gosta, lutas boas, mas realmente é bem diferente. Kyokai no Hini tem uma aura um pouco mais leve, agradável e divertida. Ele é um mangá bem diferente que não precisa ser levado a sério. Ele pode ser simplesmente algo para te trazer um divertimento ali no seu fim de tarde. Inclusive, Kyokai no Hini tem um narrador que em alguns momentos da história dá informações bem interessantes sobre os itens usados pelo Hini, e ele deixa uma certa liberdade para que várias idades possam acompanhar aquele mangá, porque se você não entender alguma coisa, o narradorzinho vai estar ali dando mais detalhes, isso é bem legal. Além disso, ele lembra muito Inuyasha quando começou, porque tem algumas lutas aleatórias, inimigos um pouco mais aleatórios que talvez não apareçam de novo, talvez apareçam, mas depois que o Inuyasha começa a engrenar na história mais séria atrás do Naraki, a gente vê um grande distanciamento em relação a Kyokai no Hini. E aqui a minha crítica quando eu falo sobre a polêmica de Kyokai no Hini, se ele é a pior obra da Rumiko, não, ao meu ver, não é a pior obra da Rumiko. Pelo contrário, é uma obra fantástica, porém o grande problema de Kyokai no Hini são os seus dois antecessores, principalmente Inuyasha, mas também Rama, porque ambos souberam fazer execuções tanto na comédia quanto numa questão mais de aventura, mais shonen, muito bem sucedidas. E Kyokai no Hini optou por uma comédia um pouco mais simples, não tão voltada para um cunho sexual e de estereótipos femininos e masculinos, mas sim usando a questão financeira, e que talvez no Japão tenha feito um pouco de sucesso, mas aqui, infelizmente, realmente não pegou. Mas vale a pena, se vocês quiserem conhecer, eu super indico, é muito divertido. E para concluir o vídeo, eu vou deixar aqui uma pequena reflexão minha, que, ao meu ver, o grande inimigo de Kyokai no Hini, o grande inimigo da própria Rumiko, é ela mesma. Porque se não fossem as comparações,
de Kyokai no Hini com Ranma, com Inuyasha, eu tenho certeza que Kyokai no Hini teria ido muito melhor. E a gente vê isso inclusive hoje com um mangá que a Rumiko está lançando, que se chama Mao. Ele é constantemente comparado a Inuyasha por ter uma pegada um pouco mais séria, embora também não seja igual, embora ele também tenha as diferenças dele. Se vocês quiserem, eu trago uma análise aqui, só deixar o seu comentário. Mas é isso, pessoal. Me digam aí, vocês já acompanharam Kyokai no Hini, leram o mangá, assistiram o anime? O que vocês acharam? Gostaram ou não? Qual o personagem favorito de vocês? Não esquece de comentar. Deixa o like se você gostou do vídeo, se você não conhecia Kyokai no Hini e ficou interessada, se você gostou dessa análise, dessa crítica. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, a gente vai falar muito ainda sobre outras obras da Rumiko e você pode também sugerir qual é a próxima. Um grande abraço e até mais!